Fala gamer, seja bem-vindo. Lhes trago uma luta épica. Davi versus Golias. Resolvi fazer esse vídeo porque vou trocar meu dissipador de calor, que atualmente é esse. Um Basquiat. Não estou conseguindo focar. Aí. Um Basquiat que tem... Deixa eu ajeitar o tripé aqui para ficar mais fácil eu ajeitar as coisas aqui. Beleza? O Basquiat tem 52 gramas de metal. Ele é bem robusto. Tem essa chapinha aqui de aço que vem para a parte de baixo do SSD. E o dissipador, que é um corpo completo, um bloco sólido de alumínio. São 52 gramas de muita dissipação térmica. Os outros SSDs, dissipadores de calores que vêm com SSD, que normalmente são assim, tem em torno de 20 gramas no máximo, uma chapinha de aço e um bloquinho de alumínio, dissipadorzinho de alumínio. Porém, são bem básicos mesmo. Aí eu vou colocar esse, que é um M2 Trader, que tem 113 gramas. Além dele ter o dissipador de alumínio, ele também tem um tubo de calor, que transfere o calor do SSD para os headpappers. Faz essas aletas aqui para fazer a transferência de calor. E ainda vem com uma fan de 60 milímetros. Bem, falando um pouco sobre SSD, farei 4 testes. Um com o dissipador atual, que é esse, da Basquiat. Outro sem nenhum dissipador de calor, só o SSD mesmo. E diretamente na placa. E farei um teste com esse camarada aqui, com Golias, sem o fan tá ligado. E o quarto teste será com o fan ligado. Serão 4 testes. E no final irei mostrar uma questão básica aí sobre os SSDs e a questão da velocidade dele e os jogos. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o SSD. SSD, Solid State Disk, disco de estado sólido, é atualmente o tipo mais rápido de armazenamento que pode ser colocado em sua máquina. Existem 2 tipos de SSDs. O SATA de 2.5 polegadas, que normalmente é colocado nos notebooks mais antigos e nos computadores de mesas mais antigos. E também os M2, que utilizam o slot especificamente para ele, que é um slot PCI Express, que é o M2, esse camaradinho aqui, parece uma plaquinha de memória.
O M2, por sua vez, ele se deriva em dois tipos. O M2 NVMe, que é o PCI Express, que tem a chave MK, e tem o M2 SATA, que ele normalmente é invertido. Essa cavinha aqui, ou vai ter duas cavinhas, ou essa cavinha vai estar invertida. Mais ou menos assim, que é a BK. Tanto o SSD SATA de 2.5 polegadas quanto o M2 SATA utiliza o barramento de transferência de dados, que o nome já diz que é o SATA, que pode chegar a velocidades de 600 megabytes de leitura ou 550 de escrita. Até hoje, o mais rápido que eu vi chegou a 560 de leitura por 500 de gravação. Já o M2 NVMe utiliza o barramento PCI Express, como já falei, podendo chegar, dependendo do modelo da unidade do SSD, esse camarada aqui, com o conjunto da placa-mãe e a CPU, até 7.200, 8.000 megabytes de leitura por 7.000 a 7.500 megabytes de escrita. Aí, vou fazer um cortezinho aí e colocar os testes dos SSDs, dos dissipadores de calores, com esse camarada aqui, que é o meu SSD mais rápido. Esse SSD meu aqui, ele tem 5.000 megabytes por 4.200 megabytes, mas ele normalmente não chega, não fica trabalhando nessa velocidade, por causa do sistema operacional e outras coisas rodando por baixo. Esse camarada aqui, ele tem as NAND de armazenamento de informações, é de 1 tera. Então, cada chipzinho desse aqui, cada NAND dessa, tem 250 GB. Aqui temos o controlador, que é um microprocessador. E aqui temos a memória RAM cache dele. A memória RAM cache desse modelo aqui é de DDR4. Uma DDR4, se eu não estiver enganado, ele tem 1 GB ou é 2 GB de cache. Aí iremos fazer os testes. Eu já estou utilizando o dissipador de calor da Vi. E ele será o primeiro a testar temperatura ambiente 22 graus, 21 agora. E aqui temos o ainda fazendo a leitura da temperatura. Temperatura atual 34, temperatura mínima 31, a máxima atingida foi 34. E usarei o Crystal Disk Mark para fazer o estresse. Vou posicionar o tripé para que ele consiga capturar a tela completa. E iniciar o estresse. Iniciando o estresse. Vamos ver até que temperatura ele chega. Aqui temos a leitura, velocidade de leitura dele atual, e aqui temos a velocidade de escrita atual. Temperatura atual da unidade SSD.
Fim do teste. Temperatura atual está em 47 graus. E a temperatura máxima que ele atingiu foi de 48 graus. Chegamos à velocidade máxima de leitura de 4.732 megabytes por 4.068 de escrita. Vou desligar agora e fazer o segundo teste sem o dissipador de calor. Vamos para o segundo teste, agora com o SSD sem o dissipador de calor. Já está no lugarzinho lá. Temperatura ambiente 22 graus. Ajeitar o tripé novamente. Tá. Aqui. Certo. Vou zerar a temperatura atual. Temos aí a temperatura atual, que é 35 graus para o aparelho, para o SSD. Vamos iniciar o teste de estresse. Fim do teste. Temos aí a temperatura atual em 57 graus. A temperatura mínima do início do teste foi de 35 graus. E ele atingiu 67 graus. Ficou a 3 graus de chegar à temperatura máxima crítica dele. E novamente, a temperatura ambiente 23 graus. Vou desligar a máquina e colocar o próximo dissipador de calor, o Golias. Bem, vamos lá. O Golias já está no lugar dele, com a fan desligada. Temperatura ambiente 22 graus. Ajeitar o tripé novamente. Aqui. Prontinho. Temperatura atual dele está em 30 graus. Temperatura mínima 30, máxima 30. Zerando aqui. Pronto. Lembrando que a fan está desligada. Vamos lá. Vamos fazer a primeira rodada. Fim do teste. A temperatura atual está em 36 graus. Começamos com a temperatura de 30 e o máximo que ele atingiu foi 39 graus. Estarei desligando agora para ativar a fan. Vamos lá. O último teste agora com a fan ligada. Temperatura de 21. Posicionar o tripé.
Vai ficar esse brilhozinho branco aí porque o flash ficou ativado. Vou dar uma pausa rapidinho no vídeo só para poder conseguir desligar o flash. Pronto, consegui desativar o flash. O dispositivo é esse. A temperatura inicial dele já está em 29 graus. Vou zerar. Então, está em 29 graus. Vamos lá rodar o estresse. O último teste. O Golias com o fan ativado. Fim do teste. Tivemos aí a temperatura atual agora está em 30 graus. A mínima foi 29 no início do teste. E a máxima chegou a 35 graus. Então, com o fan ligado, tivemos uma diferença de 3 graus. Vou fazer um quinto e último teste com a tampa do gabinete no lugar para ver qual vai ser realmente a temperatura que ele vai atingir no máximo. Então, tivemos com 38 com a fan desligada, 35 com a fan ligada. Vamos ver se ele vai manter essa mesma temperatura ou até mesmo melhorar ela, já que com a tampa o fluxo de ar será melhor. Tampa no lugar. Temperatura 21 graus. Vamos para o quinto e último teste, um teste de bônus. Só para saber como é que fica o comportamento dele com o fluxo de ar fechado. Aqui está ele. Temperatura atual 27 graus. Temperatura mínima 27 graus. E temperatura máxima 28. Como eu falei, com a tampa fechada, o fluxo de ar é bem melhor. Vamos limpar aqui. Limpamos. E vamos estressar. Fim do teste. Aí tivemos a temperatura atual do disco já está em 30 graus. A temperatura inicial dele foi de 27 graus, que é a mínima. E a temperatura máxima que ele atingiu foi em 33 graus. Então, ficou 2 graus abaixo do que o teste anterior e 5 graus abaixo do com fan desligado. Vou fazer uma tabelinha básica aqui, comparando as temperaturas dos 5 testes e já te mostro. Bem, com a tabela feita, temos aí a comparação térmica do SSD sem o dissipador, que ficou em 35 graus inicial e 67 graus total, atingindo quase a temperatura máxima da operacional dele, que é 70 graus. Creio que o controlador deve ter reduzido a sua velocidade para manter a temperatura dentro da margem aceitável. Com o dissipador anterior, o da Basker, ele segurou as pontas muito bem, manteve o SSD 19 graus abaixo aí, comparado com ele sem o dissipador.
mantendo a temperatura máxima dele em 48 graus. O Golias, por sua vez, sem o fã, com o fã desligado no caso, ficou a 39 graus máxima. Um erro que eu falei no áudio lá que falei que era 38, mas ele ficou em 39 graus, tendo uma diferença de 9 graus para o da Basket. O Golias, no caso, que é o M2 Trident, coisa assim. E ele ficou 28 graus de diferença para o SSD sem dissipador nenhum. Então é muita coisa de dissipação térmica. Isso com a fan desligada. Já com a fan ligada, ele ficou em 35 graus. Teve uma diferença de 4 graus para a fan ligada. E ficou 32 graus de diferença com o SSD sem dissipador nenhum. E com a tampa da lateral do gabinete fechada, teve uma melhora na temperatura, já que o fluxo de ar é estabelecido, a corrente de ar dentro do gabinete é estabelecida, ficando aí 2 graus abaixo do teste anterior e 34 graus de diferença do SSD sem nenhum dissipador. Bem, quem tem SSD M2, tanto SATA ou NVMe, eu não recomendo de jeito nenhum usar ele sem algum tipo de dissipação térmica, nem que seja da mais simples, porque além de ter uma perda de desempenho quando o chip atinge essas temperaturas, também tem uma redução grande na vida útil do SSD. E aqui no caso, que eu fiz os testes em um ambiente controlado, temperatura controlada, entre 22 a 23 graus, já chegou essa margem aí de 67 graus, sem dissipador nenhum. Aonde você for usar a temperatura normal, que é 28, 30 graus aqui para nós no Brasil, então esse com certeza ele vai chegar a estourar a temperatura limite dele e ficar dando throttling. E até mesmo podendo causar as blue screens. Bem, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vou deixar para fazer a comparação lá e falar sobre aquela questão dos jogos em um outro vídeo. Um vídeo que eu vou explicar só sobre SSDs no caso. Valeu, falou e até a próxima. It's black and white.